Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal aí sobre algum tema médico de grande relevância na nossa assistência. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, colega de turma, Demo Kifos, né? Colega, amigo já há mais de 30 anos, e a gente vai fazer uma série de papos MedCode sobre sexualidade. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Áureo. Começar agradecendo o convite, é uma honra. Saudade que eu tava de você, do pessoal da turma Demo Kifos. A gente não se vê muito, temos que marcar um encontro que correria de sempre. 25 anos de formado, a gente tem que comemorar isso aí. Mas é um prazer estar aqui e conversar de um assunto que tem muito tabu, né, Áureo? Muito tabu. E tem surpresas aí também, pelo menos para mim, nessa conversa que a gente teve antes de começar. Né? Esse aqui é o Dr. Rodrigo Serapião. O Dr. Rodrigo Serapião é um urologista, 25 anos de formado, né, igual a mim. E hoje a gente vai falar sobre sexualidade, que é um ramo que o Dr. Rodrigo está estudando mais, né? Está focando mais a carreira dele. Meu amigo, vamos começar então falando sobre os distúrbios aí da sexualidade, né? Sim. Vamos começar do mais comum, então, para o menos comum? Sim, com certeza. Então, qual é o mais comum desses distúrbios? Para surpresa sua, né? Exatamente. E de muitas pessoas aí que estão nos acompanhando, o distúrbio mais comum é a ejaculação precoce. As pessoas acham que é a falha de ereção, a disfunção erétil. Né? Mas a ejaculação precoce é o que mais me procura no consultório. A disfunção erétil é a segunda causa. Vamos começar então definindo aí o que é a ejaculação precoce. Há tempos atrás, Áureo, a ejaculação precoce estava relacionada a tempo, sabe? Aquele DSM-3 que preconiza as doenças e caracteriza, falava em tempo. Então, um cara que começava penetrando e chegava à ejaculação em menos de 60 segundos, 1 minuto, esse era considerado, por definição, ejaculador precoce. Hoje, com o avanço da sexualidade, com o desenvolvimento, a gente mudou esses critérios e hoje, quando o paciente não atinge um tempo que ele acha satisfatório e a parceira não atingiu o orgasmo, isso aí é considerado ejaculação precoce. Já não tem mais o cronômetro, então, não tem o tempo, né? Na verdade, é como se fosse a qualidade ali do ato sexual, isso. Quando é isso. Parada logo no início, né? Sem o... Não existe uma regra, mas um tempo assim que é preconizado de penetração até a ejaculação é entre 3 a 13 minutos de penetração e ejaculação. As mulheres geralmente, é uma média mundial, isso leva de 12 a 13 minutos com penetração exclusiva para atingir o orgasmo. Claro, né, gente, que tem os cuidados, tem que ter os preliminares, carícias, mas aqui a gente está falando de ejaculação com penetração, então isso geralmente é quando a parceira não chega ao orgasmo, aí a gente considera isso uma ejaculação precoce. Talvez essa mudança também tenha até aumentado a prevalência. Você tem ideia da prevalência disso no Brasil, por exemplo? Tem uma estatística mundial, né? É em torno de 30% a 40% dos homens vão passar ou passam por um momento de ejaculação precoce. Aí deve entrar mais para frente nos questionamentos as definições, né, da ejaculação precoce, que é o primário e o secundário, mas para você ver como é que é prevalente, 30% a 40% dos homens vão sofrer isso aí. E quais são aí as principais causas aí? O que causa a ejaculação precoce? Essa é uma boa pergunta. A ejaculação precoce, ela é praticamente sinônimo de ansiedade. Imagino. A causa dela é psicogênica em praticamente todos os casos. Claro que tem alguns pacientes que começam com uma disfunção erétil, por algum motivo orgânico, um hipotireoidismo, um diabetes, algo assim. Essa falha, de qualquer maneira, vai levar ele, sendo orgânica, a uma ansiedade de performance, medo de falhar. E aí essa ansiedade que vem deixa o paciente adrenérgico, que a gente chama, o paciente que entra adrenalizado, aquele cara com taquicardia, a mão suando, nervoso, e essa ansiedade toda, agitado, isso acaba levando à ejaculação rápida ou ejaculação precoce. Certo. E tem algum exame aí que a gente consegue... chegar perto do caminho, pelo que você está falando, né, por definição, uma boa anamnese deve diagnosticar. E é exatamente isso. Geralmente, um bom questionamento, procurar saber a história sexual desse paciente, já nos dá o diagnóstico. É muito engraçado, né, Auro, que com a experiência hoje, só de ver esse paciente entrando e falando, você já sabe qual é a queixa, não precisa nem falar muito. Ou entra gaguejando, ou entra batendo a mão, a perna. Então é um paciente ansioso, geralmente por natureza, e já na anamnese a gente consegue dar o diagnóstico, mas eu particularmente, ainda mais se o paciente é jovem, eu gosto de descartar alguns problemas
orgânicos, vê um hipertireoidismo, vê uma alteração de prolactina ou de testosterona. Eu faço um screening aí hormonal básico, diabetes, às vezes que o paciente não sabe, homem não se cuida, né, cara? Os caras não fazem exame. Com certeza. E aí eu costumo fazer esses exames básicos para ver também a parte sexual, mas geralmente é só com a anamnese que se dá o diagnóstico. Tá ligado mesmo ao psicológico, Sim, né? sim. Doença mental, de uma maneira geral, né? Isso aí. E assim, em que momento que você acha que o indivíduo deve procurar ajuda do especialista, né? Que uma coisa é você ter uma ejaculação rápida, né? Eu acho que, não sei se esse termo existe, né? Ansiedade sexual, existe esse termo, não? Não, Porque o cara tem uma, assim, isso é muito mais comum no mais jovem, né? Sim, isso aí. E aí tem aquela expectativa grande. Ejaculação precoce circunstancial. Então. É de circunstância. Exatamente. É isso. O cara vai transar com uma mulher num lugar de risco. Isso. Ele pode ser pego. Isso dá uma ansiedade nele, medo de ser flagrado, aquela coisa toda. Pode levar a uma ejaculação precoce. Mas foi só naquela situação. Ou ele descobriu uma parceria nova, que ele quer agradar, aquela ansiedade de performance, de quero mandar bem. E ele acaba indo e ejaculando rápido. Então são as causas mais comuns. Né? E aí, assim, então a recomendação, de repente, é procurar se o problema se repetir, né? Mas é bom procurar logo no início. Logo porque no início. O que acontece muitas das vezes é aquele famoso ciclo de ansiedade. O cara, para a próxima relação, ele já vai assim, cara, e se eu falhar de novo? E se eu gozar rápido de novo? Aí ele vai e goza rápido. Aquilo confirma o medo inicial dele. E isso vira um ciclo. E aí ele não consegue sair desse ciclo, essa bola de neve, né? Isso aí. E aí tem que procurar logo. Isso é uma pergunta legal, Auro, se você me permite estender um pouquinho. Porque o que acontece? O paciente, homem, o cara demora a procurar ajuda médica. Mas todo pela queixa sexual, principalmente. Esses caras não procuram. E o que acontece? Eu pego muito casamento em final por causa disso. Por término, por causa disso. Eu tive um paciente agora recente, o cara tinha 10 anos de ejaculação precoce e de relação com essa parceira. Ele só foi procurar porque a mulher botou um ponto final. Falou, tipo, ou vai ou racha, né? entendeu? Geralmente é isso que acontece. Tipo, não aguento mais. Então, só foi me procurar depois desses 10 anos. Quer dizer, por que esperou tanto, né? Um tratamento comportamental, como a gente vai falar, e medicamentoso, resolve o problema. Mas é o que você falou aí, é o homem, é coisa do homem mesmo, né? A mulher, ela já é condicionada a procurar médico desde cedo, né? Desde que menstrua, até antes de menstruar, às vezes, né? Já tem o ginecologista de referência dela. O homem não. O homem não tem nenhum médico. A Sociedade de Uro, inclusive, tem procurado mudar isso. Mas botando o Uro como médico do homem, como é um gineco para a mulher. Então, o moleque já entrou na puberdade, começou dúvidas sobre preservativo, né? DST, tudo isso. Procurar a gente, já com essa idade aí, púbere, para poder a gente começar esse acompanhamento e orientar. Uma proteção, né, cara? Proteção e prevenção. E outra coisa, essa molecada hoje, né, Auro, tá aprendendo a sexualidade via celular. Com pornografia, com vídeos eróticos, o que não é correto muitas das vezes, né? Muitos ficam preocupados com performance, que aquilo só ensina performance, não ensina sobre a conexão sexual. Então é muito ruim como essas crianças e adolescentes estão se desenvolvendo, aprendendo no telefone. E não com orientação profissional. É uma geração muito imediatista para tudo, né? Para tudo. Então é tudo rápido, né? Eu lembro quando a gente fazia algum trabalho lá em casa no computador, quanto a gente não esperava para aquele troço funcionar. Nossa, mãe. Isso sem contar consulta livros, né? Pois é, exatamente. Hoje eles têm tudo mastigado e reclamam, né? PDF de tudo. A gente andava com aquele monte de livro pesado. Hoje é PDF para tudo. A turma anda só com tablet. É isso aí. Com tudo ali dentro, né? Então é uma geração que é assim, ela foi criada na facilidade, né? E realmente botou qualquer dificuldade, já não adere, né? Não procuram, não vêm, e aí começam de maneira errada essa vida sexual. E qual é a abordagem desse paciente? O que melhora, né, no tratamento dele lá? Se tem algum tratamento farmacológico, ou se é só psicoterapia? Eu gosto de associar os dois. Isso, inclusive, Auro, foi uma coisa que me fez levar a fazer a sexualidade. Porque eu, como urologista, eu só tinha o conhecimento da parte orgânica. Então, qualquer tipo de ejaculação precoce, primária, secundária, circunstancial, e entrava com um antidepressivo, um inibidor de recaptação de serotonina, que funciona bem. Paroxetina, eu acho que é o melhor. É o que a gente tem de preconizado, né? Mas é off-label, por incrível que pareça. É mesmo? Sabia que era off-label, não. O que é preconizado pela EUA e FDA é da Paroxetina, que agora já tem no Brasil, mas para uso sob demanda. Caro pra caramba. Caro, e é uso sob demanda.
para casais aí de longa permanência, né? Eu não gosto. Mas depois a gente conversa sobre o tratamento. A pergunta foi sobre... É sobre o tratamento mesmo. Ah, o então tá. farmacológico e não Então, farmacológico. o farmacológico, a gente gosta de usar a medicação. Como eu falei, é da paroxetina. A paroxetina eu uso mais para os casais de longa duração de relacionamento. Uhum. Porque o que acontece? Esse paciente ele precisa da espontaneidade. Ele precisa ser espontâneo. Uhum. Então, ele está vendo televisão com a esposa daqui a pouco quer começar um ato sexual, ele puxa, não tomei o remédio. Já começa a ansiedade dali, mano. Exatamente. Ele já vai gozar rápido tirando a roupa, entendeu? Então, tamanha ansiedade dele. Então, eu gosto desse paciente já fazendo uso da medicação constante. O cara que vai ter o sexo casual, aí sim ele tem como se preparar, ele vai se programar, ele vai marcar no aplicativo o encontro dele. E aí a dapoxetina tem que ser tomada aí por volta de 2 horas antes não é uso da contínuo, relação. então? A dapoxetina não. Uso eventual. É uso sob demanda. Pô, legal. Sabia dessa. Então você usa só pro ato, tem que ser tomado aí por volta de 1 hora, 2 horas antes. É igual os para disfunção erétil, mais ou menos, os antigos. Né? Isso. E ele tem uma meia-vida de 8 horas. Então o legal é que depois de 8 horas está metabolizado. Né? Não precisa fazer desmame, nada disso. Bom. Mas para uso sob demanda. Agora, com a sexualidade, né, Áureo? Aprendi a fazer outros tipos de tratamento, a controlar a ansiedade, a ensinar o paciente a ter controle de ansiedade. Existe muito TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. A gente ensina alguns exercícios, algumas coisas que ajudam o paciente a ter um controle melhor ejaculatório e, junto com a terapia medicamentosa, segurar legal a ejaculação. Isso aí eu acho que é muito importante, né? Eu, particularmente como geriatra, né, tento usar o mínimo de remédio possível, né? E você tem paciente chegando lá nessa fase, na terceira idade ainda, com vida sexual ativa, né? Bastante. E só que é um sujeito que já é polimedicado muitas vezes, né? Tem um diabetes, já infartou, então toma aquele monte de remédio. Então, assim, qualquer remédio, por mais que seja um antidepressivo, né? É complicado você botar mais um remédio para uso contínuo, né? Sim. É bem complicado. E às vezes o sujeito toma nitrato, não pode parar de usar nitrato, então não pode nem usar nenhum inibidor de fosfodiesterase. Não pode. Então é complicado mesmo. E é isso aí. Beleza, meu amigo. Gostei muito aí de todas as nossas definições aqui. Primeiro, saber que a ejaculação precoce é mais comum do que a disfunção erétil. Sim. Isso é uma surpresa para mim. E o bate-papo muito bom. Gostei muito. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, sim. Eu só gostaria de deixar a mensagem para os homens que estão nos ouvindo, né? Para não ficarem com vergonha. O tratamento é muito efetivo. O tratamento com a paroxetina é um tratamento seguro, né? A longo prazo. A gente depois, com a ajuda da terapia comportamental, consegue tirar a medicação. Desmamar rápido. Desmama. Eu costumo segurar por 1 ano, mas nesse 1 ano eu vou desmamando e lá para 1 ano eu vou tirando a medicação e mantendo só com terapia cognitivo-comportamental, né? Então não deixem de procurar, não deixem a coisa ficar crônica, né? Começaram os sintomas, começou a perceber que isso está trazendo sofrimento para você ou para a parceria, para o relacionamento, a coisa está ficando... Porque começa, olha, uma evitação do sexo. Exatamente. O medo de acontecer de novo. Se torna um negócio sofrido, e aí, né? começam a se afastar, né? O casal hoje conversa de tudo, menos de sexualidade, e aí com isso há esse afastamento. Então não deixe chegar nesse ponto. Procure um profissional, um sexólogo. Olha ali, sua lente da verdade é aquela ali, a minha é aquela procure um sexólogo, entendeu? Ou procure um terapeuta sexual, que pode ser um psiquiatra também, ginecologista, mas um profissional da área que tem tratamento, tem cura, tá? E vai melhorar o relacionamento de vocês. Com certeza. Meu amigo, obrigado aí por todos esses conhecimentos. Obrigado, eu que agradeço. E obrigado a todos também pela presença aí. A gente vai continuar semana que vem falando sobre sexualidade. Boa noite a todos aí e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.